Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais uma live para falar sobre as emoções. Vamos chegando. Boa noite, Fafal. Obrigada pela presença. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Hoje a gente vai falar sobre medo. Você tem medo de quê? Essa foi a nossa chamada da live. Para quem não me conhece, eu sou a Rosana Freneda, sou professora, diretora de escola, neuroeducadora, escritora, tô me aventurando aí nessa pegada, e sou terapeuta através de contos. Contos de fadas, contos infantis, enfim, contos. Você tá chegando aqui agora, obrigada pela presença, viu, Mia? Beijo! Hoje o papo vai ser bem legal, só tô esperando a minha amiga Roseli chegar. A Rose é autora de 2 livros, Secretária e, olha que bárbaro, Gestão de Imagem. Aqui a gente não é fraco não, viu? A gente só tem amigo top, amigo firmeza. Deixa eu chamar minha amiga aqui. Vamos lá. Vamos chamar a Rose que está... Eu já ouvi dizer que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Eu acho que eu tô bem na fita, né? Tendo a Rose como amiga, ó... Tô bem na fita. Fala, Rô, boa noite. Tudo, seja bem-vinda à nossa live. Tudo bem? Você tem medo de quê, Rô? É fobia, é. O meu é fobia? Ter medo de falar assim ao vivo é fobia? É fobia. Gente, não é. O seu não. Vocês não, têm você não tem vergonha de nada, não. O que é estar aqui ao vivo? É uma sensação enlouquecedora. Aqui tá tudo, o coração tá aqui, ó, aceleradíssimo, mas daqui a pouco vai acalmar, porque aí a gente vai entrando na vibe da live, né? Então vai acalmando. Mas agora, nesse exato momento, tudo está em movimento. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui enfrentando este medo. Porque se eu não enfrentá-lo, eu vou ficar fazendo o quê? Com certeza vem do Netflix, né? E a gente... E é uma proposta minha e da Rose é de espalhar conhecimento. A gente quer que as pessoas, né, entram nessa vibe de ter mais conhecimento, de desenvolver as habilidades que têm. E se eu ficar com medo, eu não vou conseguir fazer isso, né? Eu vou ficar presa e aí vou perder meu tempo. Eu acho que é muito legal a gente estar aqui ao vivo e essa ideia mesmo é a gente compartilhar conhecimento. E aí hoje eu prometo, já falei, né? Eu e a Rose vamos ficar prestando mais atenção nos comentários de vocês para a gente poder realmente trocar, porque a ideia é trocar. Né? Até porque nós não somos os donos da razão, nós com certeza cometeremos erros, talvez esse seja o medo da live, né? Porque a gente não quer, a princípio eu não quero errar, mas faz parte cometer erros, e é isso aí. Vamos embora, já vamos entrar na live, né, Rô? Vamos falar do medo, vou botar o óculos para poder enxergar. Oi, Veri! Acho que é interessante Oi, Sandra. O interessante é dizer que a proposta sempre é provocar, trazer inquietação, né? E nunca certeza. Porque enquanto houver inquietação, haverá vida, haverá dúvida, haverá interesse maior. A gente se sacode para ir atrás. Então, assim, e a gente quer muito, né, Rô? Que o pessoal que está na live com a gente, que possa contestar, não sei se é essa a palavra, Rô,
de repente, o que a gente está falando, porque o que a gente quer mesmo é isso. Não é, Não, eu acho que, na verdade, é participar, né, Rô? É dizer das suas inquietações, é somar, é dizer das suas convicções também, dizer dos seus medos, porque nós estamos todos aqui, pelo menos eu acredito muito nisso, com o intuito de crescer. Então, somos seres humanos com uma capacidade absurda e que a gente ainda está engatinhando diante da capacidade enorme que nós temos. Então, um dos primeiros passos é justamente buscar o autoconhecimento. E a gente está aqui para provocar justamente isso, né? O dar coragem para a pessoa abrir o seu baúzinho e entender que nós somos feitos de qualidades inúmeras e pequenos defeitos. E, infelizmente, a gente dá valor aos pequenos defeitos e esquece as inúmeras qualidades que a gente tem. Né? Então, a gente está aqui porque a gente ama o ser humano e a gente quer que ele viva na sua plenitude, com alegria. É isso mesmo, minha amiga. E com amor. Ai, minha amiga. Essa é a proposta então, vamos lá, maior. vamos começar então, a falar de medo? Então, o que é o medo? O medo é a reação do nosso organismo a situações externas que pode significar perigo, certo? Então, o que acontece com o nosso corpo quando a gente acredita ou realmente está em situação de perigo? O cérebro, né, os neurotransmissores mandam informação, é liberado na corrente sanguínea a adrenalina e o cortisol, que vão posicionar o nosso corpo para a luta ou para a fuga. Então, dependendo da situação do perigo, a gente acredita, né, que consegue ganhar o inimigo, então a gente parte para a luta. Ou a gente olha e fala, isso não é para mim não, e corre. Então, todo o corpo se prepara para esta ação. Isto é a emoção medo que todos nós temos, né? A literatura diz, inclusive, que o nosso nascimento já é o primeiro processo de medo que a gente passa. Que a gente, no nascimento, já é a primeira emoção, já está lá, medo. Porque o bebê, mudança de ambiente, o bebê tem medo de sair do útero. Mudança de ambiente, né? Então é louco isso, a gente nunca pensa nisso, né? A criança, nós já como crianças, já passamos por esta emoção, logo de cara. O medo, na verdade, ela é a emoção mais antiga que a gente tem. Né? Ela é a mais primária, né? Porque tá lá, porque os homens da caverna, né? Usavam esta emoção para caçar ou para fugir. De repente, se o bicho era maior, então ele fugia. Porque era só mesmo sobreviver. E aí o nosso cérebro foi crescendo, foi melhorando, foi, né, evoluindo, mas a emoção continuou, ela se manteve. Então, diante de um perigo mortal, nós perdemos a capacidade de pensar e todos os outros órgãos do corpo também meio que param. Então, a gente perde a fome, a gente perde a vontade de sexo e outros aparelhos, né, o aparelho digestório e outros aparelhos meio que param de funcionar para que esta função do corpo, da emoção, possa agir. Certo? O que mais que a gente vai falar? Alguma dúvida, gente? Isso mesmo. Alguma dúvida aí, galera? Tá tudo certinho? Podemos seguir? Tudo certinho. Bora lá. A gente pode aí abrir um parênteses e dizer que alguns estudos apontam, e assim, estudos de credibilidade, né, porque a USP é uma grande produtora de artigos científicos, que fala que o ser humano, o bebê, nasce com apenas 2 medos. O medo de cair e o medo de barulho alto.
né? Porque ele assusta, né? Ele perde o controle. E o medo sempre vai nos dar a impressão de que Porque perdemos o o controle barulho é sobre uma interessante você ter situação, falado, né? porque né, há pesquisas que dizem que dentro do útero é um barulhão enorme. Mas o barulho que você está falando, qual é? O barulho, É aquele barulho de barulho de repente. mundo, de barulho O barulho de alto, bater a barulho sobre o qual eu não porta, sei nem o que não é. barulho contínuo, Sim, né? porque lá no útero, sim, porque lá no útero, o bebê, ele passa 9 meses em contato com este barulho. Então, a Sim. gente não tem medo do conhecido, a gente tem medo do desconhecido. Então, quando ele sai daquela bolsa quentinha, protegida, cheia de amor, ele recebe beijinho na barriga do papai e tudo mais, ele está super protegido. Embora tenha barulho, ele já conhece aquele ambiente. Aí, quando ele sai, ele está lá no colo da mamãe, aí alguém bate a porta, ele começa a chorar. Ele fala, o que foi É isso? Eu muito estou ruim, né? saindo da minha zona de conforto. É mais Desde facinho. criança a gente É mais gosta da zona de facinho. conforto. A gente gosta E dela. aí, o que será, se é Sim, que é, sim. né, a diferença de medo, pânico, fobia, né? São umas primas irmãs aí e nesse balaio nós temos também que é o mal atual, né? Eu não diria nem o futuro, mas que é o futuro, o mal da humanidade é a depressão, mas a ansiedade vem acompanhada lado a lado ali com a depressão, né? E a ansiedade está ligado aí ao medo, ao pânico e à Sim, sim. fobia. Então, vamos falar um pouquinho o medo é isso, né? O medo a gente já disse. O medo é a emoção básica, primária É, nossa, que está isso. aí para nos defender, para nos De proteger. quando. Uhum. E ela normalmente aparece, o medo normalmente aparece enquanto emoção, quando a gente se sente ameaçado. Ah, o pânico, ele já tem o medo agregado à ansiedade. Então, ele se torna mais intenso e ele pode se transformar num transtorno de ansiedade. O medo, eu tenho um medo, somo com ansiedade, ele passa a ser irracional, porque eu não consigo mais controlá-lo, e eu sou uma pessoa ansiosa. Esses dois elementos podem causar um transtorno de ansiedade. É o que a gente vê muito hoje. Em alguns momentos a gente já bateu nessa tecla na outra live, e todas as vezes que eu tenho oportunidade eu falo isso. Ansiedade não é característica, não é traço de personalidade, não é qualidade nem defeito. Ansiedade é uma doença, ela precisa ser cuidada. E assim, eu acho que o primeiro passo para cuidar da ansiedade é se ver no Sim, espelho. sim. E Ansiedade é é viver no interessante, futuro. interessante do Então, pânico, o não que perca o acontece com o presente. pânico? Pânico são aquelas crises que a gente tem de tremedeira, de taquicardia, Uhum. de. Parece que falta o ar, né? É uma sensação de morte. O pânico, ele traz essa sensação. Então, e o Sim. pânico, ele não tem ele tem um motivo que a pessoa que desenvolve, ela não sabe qual é o motivo. Então, ela vai até a rua, por exemplo, e por Sim. alguma razão, algo que ela viu, que talvez conscientemente ela não consegue captar, mas o inconsciente captou, e aí o corpo entrou nesse processo da físico, né? Do tremor, do suor, do meio que eu vou morrer. E aí ela começa a evitar ir para a rua, porque ela tem medo. Até a Mia, se a Mia estiver aí, e ela colocou isso quando eu perguntei, você tem medo de quê? Ela colocou, eu tenho medo de ter medo. É o pânico. Ela Ah, colocou, eu falei, nossa, isso é forte. Ela, a Mia colocou, isso está é, tudo no subconsciente. Tá forte. Por quê? é Porque forte. quando eu tenho esse acesso de pânico, Sim. que é uma informação que está lá no Uhum. subconsciente, que se perguntar a pessoa fala, não sei, porque ela efetivamente não sabe, e aí ela tem uma crise na rua.
Aí, ok, ela tem a segunda, ela tem a terceira, ela vai chegar um momento em que ela não vai querer mais ir para a rua, porque ela não quer mais passar vergonha, ela não quer mais ser taxada de pessoa estranha ou de louca. Ter essa sensação. Então ela começa a ter medo. E aí gera uma doença que eu descobri quando a gente ficou conversando, né, sobre o medo e tal, agorofobia. Agorofobia é o medo do quê? É o medo de você sair para a rua porque você tem uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Você acha, né, que vai acontecer. E aí você não quer ir para a rua. Então você começa a se fechar cada vez mais no seu mundinho. É quando aí, né, quando você chega neste patamar, efetivamente, você está precisando de ajuda profissional. Né? Você precisa de um profissional para te ajudar a encarar essa situação. Porque medo, né, assim, é tão louco, né? Você ter medo do que as pessoas vão achar que você é louca, porque você está tendo uma crise de pânico no meio da rua. Na verdade, a gente acaba tendo medo da opinião do outro. De novo, a gente bate nisso. Nós vivemos projetados no outro. Então, o que o outro vai pensar de mim? Né? Então, quando você se conecta com você, você consegue entender, no mínimo, né? A emoção ela é tão primária e ela é tão incrível no sentido de mandar para o físico informações. Então, quando a gente presta atenção a nós, o nosso corpo vai dizer o que nós estamos sentindo. Então, eu devo reger essa emoção. Então, se eu estou começando a tremer, se eu estou com o lábio tremido, se a minha voz está trêmula, se eu estou começando a ter frio, o que eu tenho de fazer nesse momento? O que está me assustando? Essa coisa que está me assustando tem o poder. Então, passar para essa consciência, quando você está no começo de um processo de ansiedade... Por isso que é importante as nossas lives, né? Assim, que nós estamos fazendo. Quando passou Porque dar nome disso... aos bois. Porque às vezes a pessoa não tem a menor ideia do que ela está passando e é uma situação de pânico. Ela não sabe, ela não tem essa informação. Aí ela acha que ela está com um problema cardíaco, por exemplo. Aí pede para alguém levar para o pronto-socorro. Aí o médico diz, você não tem nada? A senhora teve uma crise de ansiedade, ela fala, imagina! Mas sabe o que acontece? O médico é louco, imagina eu, crise de ansiedade. Ela não consegue, então como ela não... Crise de ansiedade é uma coisa dos tempos modernos, né? A impressão que dá é quando o médico não sabe intitular o que você tem, ele dá um nome de crise de ansiedade, porque você detecta e é fácil entender, porque nós vivemos num mundo muito opressor, que cobra demais da gente. Então, quando a gente sente que não vai dar conta dessa cobrança, a gente realmente sai da consciência. Então, a gente vai buscar informação e defesa em coisas que quem está ao nosso redor não enxerga. Por que você está vendo isso? O ser humano é muito cruel também, né? Ele vai, mas por que você tem medo disso? Eu vejo isso, eu brinquei lá com a história, brinquei não, que é muito sério, eu já fui mordida 10 vezes, e todos os donos do cachorro falaram que o cachorro não ia fazer nada comigo. Todos eles mentiram para mim. Eles queriam que eu não sentisse medo, porque eu acredito que eram pessoas que gostavam de mim e que não queriam que o cachorro mordesse. Mas o cachorro mordeu. Então, e o ser humano é cruel, porque ele não tem medo, ele fala para mim, mas por que você tem medo? Você não sabe que quando você tem medo, você libera um líquido que o cachorro cheira. Eu falo, gente, sequestro de amígdala. Eu não vou pensar nisso na hora do medo. É sequestro de amígdala, é simples assim. Então, você me chamou para sua casa. Tem cachorro? Tem. O meu cachorro é a minha vida. Então, eu já sei que essa pessoa vai prender o cachorro e vai ficar o dia inteiro com dó do cachorro. E eu vou ter dó da pessoa, então eu não quero dá um medo que eu faço? Dá um jeito de driblar, agora, né? É óbvio. De driblar. Agora é aquela história. Ser saudável, na minha concepção, saudável mentalmente, é assim. Se um dia enfrentar um cachorro
significar salvar alguém que eu amo, para minha sobrevivência, para minha melhoria de vida, para uma condição que para mim é mais importante que o medo, eu vou enfrentar. Então, ser saudável nesse sentido enquanto não está me causando dano nenhum, não frequentar lugares que tem cachorro, ok. Agora, eu não vou frequentar o lugar de uma pessoa que eu amo, minha mãe comprou um cachorro. Eu não vou deixar de ir na casa da minha mãe porque ela tem cachorro. Então, assim, essa conexão com os nossos sentimentos, com os nossos medos, que é importante. Eu acho que o suprassumo de falar de comportamento é justamente dar poder ao ser humano para ele usar realmente o que ele tem de mais importante, que é ele próprio. O meu poder não está no outro, está em mim. Então, o que eu estou sentindo? É gostoso sentir? Não é gostoso sentir, eu não quero sentir de novo. Então, eu preciso vigiar isso. Agora, quando foge do controle, aí a gente tem um transtorno de ansiedade, aí é uma pessoa que estudou, que conhece de mente, que vai te dar, inclusive, medicamentos, porque falta aí química no cérebro, e aí você vai precisar disso. No começo, não. Infelizmente, a gente passa muito tempo da vida distraída com outras coisas. Então, a gente não entra em contato com a gente. A gente passa a vida inteira querendo ter o corpo do outro, o cabelo do outro, o cabelo do outro, a conta bancária do outro. E então, além de você estar lá acaba fora, não se conhecendo. E se compara com o outro, né? Então, resgatar... Compara. O medo tem muito porque disso. O medo tem muito de comparação tem muito, também. O medo tem muito de comparação. É muito louco isso, porque, né? Eu quero... eu não sou quem eu gostaria de ser. Né? Eu não tenho o patamar que eu gostaria de ter. Aí eu olho a criatura que tem aquele patamar, aí eu tenho medo de que ele descubra que eu não sou quem ele acha que eu sou. Aí eu me coloco eu não sei quem eu sou. Que eu não conheço, que eu não domino. Eu não sei quem mas eu sou. Por medo, eu continuo mantendo essa posição. Aí é autoflagelo, né? É autodestruição, porque você está num lugar que você não gosta, que você não quer, que não é o seu habitat, que você não tem competência, que você não tem habilidade para estar lá. Não porque você é menos ou porque você é mais, não, você só não tem. Mas você cismou que você quer chegar lá onde o outro está. E aí você se sujeita àquilo para que o outro não descubra que você é, porque você tem medo que ele descubra quem é você. É tão doido esse pensamento que quando eu vi esse... Olha que legal, a Ana Rosa acabou de escrever aqui, a Ana Rosa é cabeça, né? Uma pessoa inteligente, forte pra caramba, corajosa. Ela escreve, se ela puder evitar, ela não disse eu não ando de avião. Eu não preciso andar de avião. Exato, mas ela não vai deixar de fechar um negócio, de dar uma aula num outro lugar. É a coisa do negar, né? Eu nego que o avião pode cair. Percebe? É mais fácil eu negar, porque se eu olhar para o avião com toda a possibilidade dele de queda, ninguém entra, ninguém vai. Então, as pessoas, eu acho que, na sua grande maioria, né, negam a possibilidade da queda. É um estado de negação. Né? Tipo assim, eu tenho medo, mas eu vou negar porque eu preciso enfrentar. Então, eu vou. Vai rezando, né? Vai rezando o tempo todo. Você nega o perigo, né, Rô? Você nega o perigo e automaticamente você começa, a consciência é tão incrível que ela começa a te dar, nossa, tem tão menos acidentes de avião do que de carro. Você começa a ver o lado positivo do negócio, daquele negócio enorme. Você né? É necessário isso, porque e aí você reverte a situação. Eu não tô A Ana, eu tenho certeza que as minhas mensagens não estão andando, essas danadas. Ana. Mas tá bom. Tá bom, deixa aí. Eu não vou mexer, que senão capaz de fazer uma bobagemzinha aqui, meter o dedinho onde não deve, né? Você sabe como é que eu sou. Eu sou a louca, né? Quem não me conhece, perdão, gente, mas eu sou um pouco destrambelhada. Sou um pouco meio, né? Mas tá bom, vamos lá que uma hora eu consigo desenvolver essa habilidade.
Sabe uma coisa que eu queria contar? Queria contar a parábola, a parábola dos talentos. Peraí, Rô. Peraí. Tá, fala. Deixa eu só Tá, terminar, falar de fala. fobia. Porque nós falamos do medo, né? Medo, o pânico, que é medo mais ansiedade, que pode gerar o transtorno de ansiedade. E a fobia, por curiosidade, fobia vem do grego, significa medo. E lá na mitologia grega tem um cara, tem uma personificação, não é um mito, é uma personificação do Phobos, que é filho de Ares e Afrodite. Ares e Afrodite, né? Então, quando Ares, o pai dele, ia para os campos de batalha, a função do Phobos era jogar setas de covardia, né? E medo da onde vem a palavra, nos inimigos, para que eles fugissem. Olha que interessante que é a história, né? Da onde vem a palavra medo. E a fobia, e a fobia já é aquele medo gigante, que adquire uma proporção bastante significativa. Mas a fobia... ele chega a ser irracional. A fobia é diferente porque ela é medo de um único objeto, de um item. De um único item, né? Fobia, tenho medo de cachorro, sim. No seu caso, você é fobia, né? Eu tenho medo de avião, é outra fobia. Eu tenho medo altura, de barata. Enfim, são medos específicos, porque o pânico é mais generalizado, né? Agora, a fobia não, é medo específico. De repente, você pode ter várias fobias. Não significa que você só vai ter uma. Mas... Medos a gente tem muito mais. Mas, graças a Deus, a gente tem menos fobia. E tem catalogado mais de 600 fobias. E tem umas fobias muito malucas, tá, gente? A gente acha que a gente é meio maluco, mas assim, imagina alguém que tem gente pior, né? Tem anglofobia. Existem pessoas no mundo que têm pânico, fobia de tudo que é da Inglaterra. Isso não é a Laura. A Laura tem ama fobia a Inglaterra. Da cultura inglesa. Tem a pessoa... Então, há pessoas que têm bibliofobia, que têm fobia de livros. Eu conheço um monte, porque eu dei aula há muitos anos de literatura, eu conheço um monte de gente que tem fobia de livro. Não, é preguiça. Tem uma aqui que eu acho bem bacana, que é muito atual, né? Porque a gente vê hoje todo mundo com o mesmo rosto, com o mesmo dente. Medo de altura, aerofobia, né? Chama Ai, que susto, pensei que era de nariz. Que é medo de rugas. De rugas. Gente, ruga é vida. Quer morrer jovem? Oi, Cris. Não quer ficar velho, tem que morrer cedo. Boa noite, Anne. Só tem um jeito de não ficar velho. Gente, morrer cedo. Para mostrar para vocês como eu realmente fico com medo quando eu começo a live, eu esqueci completamente de falar da parábola dos talentos. Né? Já está lá na Bíblia essa história do medo. Então eu vou fazer muito rapidinho a parábola, né, para dar o gancho aqui para a gente falar do medo real e imaginário. Por quê? Porque na parábola dos talentos, gente, entendam como quiser, dinheiro, conhecimento, aí vai de acordo com a sua experiência de vida, tá bom? Então havia um senhor, e eu vou contar a parábola mais ou menos também do meu jeitão, ok? Havia um senhor que possuía muitas terras, mas ele precisava viajar. O que ele fez? Ele pegou toda aquela fortuna que ele tinha e distribuiu para 3 servos. O primeiro recebeu 5 talentos. O segundo, 2 talentos. E o terceiro, 1 talento. Isto, e justiça, porque um recebe mais, outro recebe menos. Não. Essa distribuição tinha a ver com a capacidade de cada um deles. Aí a gente chega à conclusão que o que ganhou 5 tinha mais capacidade. Então, o senhor viajou e disse para esses servos que quando ele voltasse, ele iria prestar contas desses talentos. Quando ele retorna, o primeiro servo fala: olha, senhor,
Aqueles 5 talentos eu transformei em 10, porque ele colocou o dinheiro para render, ele fez negócios e o dinheiro rendeu. O segundo servo também fez a mesma coisa. De 2 viraram 4. O último servo estava apenas com um único talento. O Senhor, quando olhou para aquela situação, pegou os 2 que fez o dinheiro não, né? Fez os talentos duplicarem. Para mim, esses talentos, eles, para mim, tá? Meu entendimento, são conhecimentos. Então, aquele que recebeu 5 talentos, ele tinha maior capacidade de distribuir mais conhecimentos, de compartilhar mais. O que recebeu 2 estava neste processo, mas é mais meio que familiar ali, para aquele núcleo dele. Eu entendo que Paulo, por exemplo, foi um servo de 5 talentos, porque Paulo foi, né, compartilhar os conhecimentos da cristãos. O outro ficou ali naquele núcleozinho familiar. E o terceiro servo, medroso, porque ele diz para o Senhor, eu fiquei com medo e eu enterrei o talento. E aí o Senhor olhou para ele e fez, você não vai entrar nas minhas alegrias. Então, tipo, pegue o seu talento e dê para aquele que está com 10, e você meio que, né, ele está fora deste processo. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento mínimo, mas ele recebeu aquele conhecimento mínimo e ele não compartilhou. Ele enterrou por medo. Então, quantas coisas, né, nós deixamos... Então, essa parábola, ela é autoexplicativa. Quantas coisas a gente deixa de fazer, deixa de compartilhar, porque nós estamos neste processo da vergonha, nós estamos no processo do julgamento, que é, né, que é a essência da nossa live, é este medo que a gente está falando. Nós não queremos falar sobre o medo do perigo, quando você realmente tem um medo sério, físico, que você precisa. A conversa que a gente quer ter com vocês é insta-espectadores. Gostaram do termo? Insta-espectadores. Não sei se já existe, mas enfim, se não existe, estou criando uma palavra. Então, a gente quer compartilhar com vocês este tipo de medo, né? O medo que não possibilita o nosso crescimento, não possibilita a nossa evolução, que não possibilita o compartilhar aquilo que a gente tem, porque a gente tem medo de perder. Então, a gente não compartilha porque a gente tem medo de perder. Perder o quê, criatura? Né? O que é que você vai perder? E a gente fica tão preso às coisas pequenas em função do medo, e que, assim, medo de quê? De morrer? De passar fome? Porque, gente, morrer nós vamos. Como é que é? Condição sine qua non. Tá certo, Rô? Sine qua non. Gente, nós estamos aqui de passagem. Pronto, nós vamos morrer. Então, ter medo da morte é interessante até nesse processo da sobrevivência, né? Porque se a gente precisa evoluir, precisa aprender, precisa compartilhar, tá ok. Mas a gente se prende muito nessa questão. Medo de passar fome. Então, você não compartilha as coisas porque você não quer passar fome. Né? Medo de perder o emprego, né? Hoje, nessa pandemia toda que a gente está vivendo. Qual é o medo, Rô, das pessoas hoje na pandemia? Do que as pessoas têm medo? Deixa eu ver a hora. Isso. Eu só queria assim, compartilhar um conhecimento, um comentário da minha amada Gleice, sim, minha amiga querida, que ela falou que o medo paralisa. Então, o que a gente está falando aqui é o medo, ele pode te preservar, ele pode te proteger e ele pode te paralisar, né? Durante a pandemia, se nós fôssemos racionalmente pensar, as pessoas teoricamente deveriam ter medo de pegar a Covid, transmitir Covid, perder um ente querido com Covid, o que quer que seja. Mas 71% do medo do brasileiro era perder emprego.
Porque emprego Sim. tem a ver também com sobrevivência. É como é que eu vou levar o sustento da minha Eu casa. acho que E mexe também mexe com a muito com a vaidade. Perder vaidade. emprego mexe muito com a vaidade, sabe? É, por que não o outro, por que eu? Então, é uma questão interessante a gente pensar. Eu tenho medo, esse medo me paralisa, ele me impede de crescer, ele me impede de conhecer mais pessoas, ele me impede de me integrar, porque hoje a gente percebe que as pessoas têm núcleos menores porque tem medo de gente. Tem medo de que alguém puxe o tapete dela, tem medo de alguém que tem inveja. Ou seja, eu tô aqui para expandir. Então, se o meu medo me trava, me paralisa, me impede de crescer, nos meus sonhos, nas minhas metas de vida, no meu propósito de vida, eu tenho de pensar o que está por trás desse medo. Qual é a efetiva sensação que eu tenho que eu uso o medo para me proteger? Né? Então, de repente, todo mundo tem medo de ser pobre, medo da pobreza, não de ser pobre, Não né? Porque necessariamente, ser pobre, a gente pode não ser pobre de um financeiramente, monte de né? coisas, Sim. não só de dinheiro, né? Então, né? Tem pobreza de todos os tipos. Mas, assim, o medo da pobreza tem muito a ver com o medo de perder a referência A na gente volta para a sociedade, história da de não ser comparação. importante na A sociedade, gente volta para a né? De história da perder o comparação, controle sobre né? seus O elementos. medo tem a ver com Exatamente, comparação. Como é que a sociedade, né? exatamente. Eu não me encaixo nesse. Mas, Comparação. gente, as pessoas compram um carro, celular de último tipo, tal. Para quê? Por quê? Porque tem medo de que o outro vai avaliar a competência dele, porque ele não consegue ter um O que ele celular tem. último tipo, ele não consegue ter um carro XPTO. Uhum. Então, é como se a competência das pessoas estivesse diretamente relacionada aos bens que ela adquire. E às vezes o cara se esfola inteiro, se esfola Sim, literalmente, né? ó, Para poder ter um carro. a, ó, Rô, a Mia comentou aqui, aí não atrai riqueza. Porque quando a gente pensa muito na pobreza, a gente não pensa na Sim, sim, no abundância, a menos. gente pensa na escassez. O Sim, medo é tão grande que eu não pensando, conquisto. né? Eu estou lá atrás, ainda pensando em como conquistar. Então, quando eu tenho uma mente de abundância, as coisas Então, vêm quando você mais está fáceis, na porque eu mente de tenho esse abundância, entendimento, mas eu quando estou você está no aberto medo, para quando as você está coisas. com a A mente da mediar ou abundância, mídia? você não está no medo. Você está na esperança que, Aham, que a mesma, exatamente. Esperança, que ele é o tem a mesma contrário do partida. medo. O problema é que o medo está no Mesma não, está no raiz. menos, está no perigo, eu não vou conseguir. E a esperança tá, não é possível, eu vou fazer, eu vou acontecer, né? Neste caso aqui é o medo e a esperança é de Uhum, um futuro, do que virá, né? Então os dois eles têm a mesma partida. O problema é é. como a gente Do que eu encara, como posso a gente fazer com o futuro. enxerga isso. É muito louco. Exato. Quando eu vi Uhum, isso, que o exato, medo tem a exatamente. É. mesmo caminho da esperança, eu falei, oi? Falei, oi? Gente, é A verdade. mesma O problema é origem onde a da gente coloca, esperança. aí foi o que a minha falou, quando você está na abundância, você está É. na esperança. É muito doido isso. A mídia. É mediar ou mídia? A sua a mídia comentou qual o medo que evolui, né? O medo é Sim. capaz de fazer a gente Eu não evoluir? sei se a Claro pergunta, que ele é capaz de eu não fazer sei se a evoluir no pergunta foi se sentido o que ele medo te fica maior protege, ou se o e se medo for faz um a gente medo, evoluir, né, Mi? Mi, sim, esclarece para nós. Eu entendi se o medo evolui no sim, sentido dele eu ficar cada vez maior. Ou, se for cada vez maior, com certeza. E você maior vai e se virar fechando. fobia. É quando você Ou, começa a se fechar, né? Quanto mais. O medo alimenta o medo. Ponto. Como a raiva assim, alimenta a raiva, o medo alimenta o medo. Conforme você vai tendo medo, cada vez mais, e isso vai ao ponto de você ficar fechado dentro da sua casa, de você não sair. isso. É, Ah, tá. isso, ela está falando no sentido de crescer na vida. É justamente quando você tem no medo, todo ser humano tem medo. Não existe aquela pessoa que fala, eu não tenho medo de nada. Não, não, aí Quem tem. não tem medo de nada também corre risco o tempo todo.
Não, Porque o medo é medo, ele emoção. é um É estabilizador. Ele vai inato. te dar, Então vai não te há como você dizer não é uma tenho medo de emoção que nada. todo mundo Talvez você tem. não tenha medo de nada, É não tenha medo do inato. futuro, tal, que é aquele Exatamente. medo que nós criamos psicologicamente falando, que é o medo psicológico, né? Porque se a pessoa olhar para minha cara e falar, eu não tenho medo de nada, eu falo, Ah, não, peraí. Se chegar um é. leão na sua frente e te atacar, você não vai ficar com medo dele? Opa, né? Então aí você, para quem não tem medo de nada Aham. nesse caso, o termo Mas é é. alexitimia. Para quem não tem medo de nada, assim, se eu não me engano, porque eu fiz uma correlação de Alex do Alê, É. né? E ritmia. Então, alextimia. Então, eu acho Aham. que tem essa. Mas, enfim, eu fiz essa É. ligação da palavra para não esquecer. Mas, assim, se a pessoa não tem medo, ela precisa de tratamento, com certeza. Aham. É. Oi, Mas Vanessa. sim, retomando a questão da mídia, na verdade, quando você transforma, você pode transformar o medo em coragem. Porque É coragem não é ação, né? ausência Você de medo, agir. é você ir adiante apesar do medo. Então, quando as pessoas falam eu não tenho medo de nada, são pessoas que enfrentam com mais facilidade a circunstância. Porque assim, uma pessoa, né, eu não posso dizer normal, gente, porque eu não sou É o psicóloga, nada disso, eu comportamento. sou apenas uma apaixonada pelos seres humanos. Mas assim, eu não tenho medo de nada, então eu vou 3 horas da manhã numa avenida super perigosa, andar sozinha, com o celular na mão, eu não tenho medo de nada. Então eu vou lá, sei lá, num lugar muito É. perigoso, que eu não conheço, onde ninguém me conhece, às 3 da manhã, com uma bolsa maravilhosa, cheia de dinheiro, com o celular na mão. Ou seja, eu estou chamando oportunidade, então eu estou chamando ameaça para mim, eu não estou me defendendo dela. Então, quando eu transformo isso em coragem, por exemplo, eu vou falar aqui um medo, que é um dos maiores medos do ser humano, que é falar em público. Então, eu dei aula e dou aula há muito tempo de como falar em público. Normalmente, o que tem atrás de um medo de falar em público é uma série de outras questões. Então, assim, no primeiro dia de aula eu sempre falava para os meus alunos, falar em público é técnica ou comportamento? Aí eles falavam técnica. Eu falei, a técnica vai te ajudar a enfrentar a situação. Ou seja, eu aprendi que eu não posso gesticular demais, eu aprendi que eu não posso caminhar demais, eu aprendi que eu tenho de fazer um roteiro. Então, tudo que é técnico são muletas que me fazem encarar essa possibilidade. Tem muita gente que procura curso como falar em público porque perdeu muitas oportunidades profissionais e pessoais. Então, pessoas que têm ideias geniais, mas que não colocavam em prática, não falavam, e vem outra pessoa e vai lá na frente e você vai ficando para trás. A Então, mas comunicação é eles a dizem que eles maior têm medo de ferramenta falar do em ser humano. público. E que, na Então, quando verdade, a pessoa fala para mim, não é isso mesmo. eles têm medo de É. falar em público. Não é, ele tem medo de julgamento. Ele tem medo de se expor. Porque quando você se expõe, nós estamos sendo Mas isso a gente avaliados está, e mesmo não se julgados o expondo tempo publicamente. todo. Então, Exatamente. Exatamente. Não é o fato de você fisicamente estar à frente de um grupo que você está sendo avaliada e julgada. Na verdade, o tempo todo o ser humano está te comparando, te julgando. Então, eu preciso manter a minha sanidade para lidar com isso e pegar o que me é conveniente, o que me faz crescer e descartar o que me põe para baixo. Se saudável mentalmente é isso. Então, quando a pessoa me diz, eu não consigo falar em público, eu tenho medo, eu tenho pânico, me dá dor de barriga, não sei o quê, vamos ver o que tem por trás disso. Né? Então, vamos começar com os seus talentos. Você tem um bom vocabulário, você é organizado, é criativo. Qual é o medo? Aí, se você sentado lá de uma pessoa que diz que tem esse medo, ele a vida inteira foi comparado, porque a mãe chega para ele, aponta o dedo na cara dele e fala: por que você negou seu irmão? Porque seu irmão é um vitorioso e você é um é. preguiçoso. Aí a autoestima dele vai lá embaixo. Porque se mãe fala, você acredita. Porque mãe é soberana. Você só vai se desvencilhar de opinião de mãe, sei lá, eu acho que nunca.
Porque é uma mas opinião muito aqui, né? pesada pra gente. Tem um peso muito forte, né, E aí, Rô? gente, Sua não mãe é acredita em você, ela julgamento, tá? É impulsiona. Se que você é elas não forte, sabiam também. Elas não. não é... É Não. só para dar um. Não, não. Não, e muitas É, vezes na elas veem cabeça, isso como um sim. estímulo É como se fosse um empurrão, né? para É como se fosse um você ser empurrão. igual. É Não muito é te louco. detonando. Exatamente. É como na vida. Se você chega para mim e fala, você não é capaz de aprender matemática. Se eu tiver num bom momento, com a minha Ah, autoestima mas aí você vai equilibrada, meio que na eu vou falar, raiva, você né? vai ver Você como vai eu na raiva, aprendo. né? Eu Porque eu vou no vejo como um ódio. desafio. Exato, eu vejo como um desafio. Agora, se eu não tiver bem com a minha Eu não sou autoestima capaz, é? Então esse é o equilibrada, grande eu vou problema, acreditar né? mesmo que É o eu nunca vou autoconhecimento. aprender. E o como, exato, no como falar em público, no como falar em público, você tem medo de fracassar, você tem medo de ser visto como ridículo, você tem medo de alguém Rô, perguntar alguma coisa e você não souber você responder. lembra quando você assistiu uma Quando aula? Você lembra você quando você pensa assistiu de uma aula maneira, minha? Há 20 anos diga, atrás, lá. Não vamos falar o tempo, porque a doida aqui tá dando. Gente, eu estava dando aula, oh, coloquei uma frase no quadro que eu ia explicar, acho que sujeito. E eu ia escrever Humberto. Mas por alguma razão eu escrevi Alberto, mas eu mantive o H. Teve um aluno que fez assim, professora, professora. E eu, na hora, ele devia ter olhado, mas enfim, na hora, ele fez, professora, mas Alberto é com H? A idiota que vos fala, em vez de olhar pro aluno e falar, pô, você tem razão, eu errei. Assumi aquele erro, né? Não, sabe o que eu respondi? Eu tive um. Ah, nome próprio a gente escreve de qualquer. Como foi registrado. E a Rose estava assistindo a minha aula. E foi uma bobagem. que é uma Mas por quê? verdade. Porque eu estava na É. tensão do Você medo. podia ter Era falado. logo no Não, começo. isso é... Foi quando eu comecei a dar aula. E assumir Sim, aquele erro foi muito difícil para mim. Hoje eu olho para aquilo e falo, gente, e daí? E daí que eu uhum, errei? Mas naquele momento, imaturidade, eram minhas primeiras aulas, enfim. Mas se a gente não tem essa coisa de observar esse comportamento, a gente vai continuar fazendo isso, né? E aí, no caso, eu poderia ter me travado, tipo, eu uhum, não vou dar mais aula, eu sou um sim, imbecil, porque eu não sei escrever Alberto. Então, eu poderia ter me travado. Mas sim, depois a sim. Rose, quando eu saí da sala de aula, a Rose saiu comigo, a Rose saiu rindo as gargalhadas. Eu, pô, Rosana, Alberto com H, e aí aquilo virou uma brincadeira, graças a Deus, porque aquilo poderia, de alguma forma, ter me causado um trauma É, e eu não ter, tipo, não vou entrar mais em sala de aula, né? Muito louco isso. sim. E se fosse hoje, você, depois de despertar em você a criatividade, você ia falar, o Alberto que eu conheço é com Cada um tem o H. Alberto que merece. Pronto, pronto. Sim. Então, a gente tem que saber lidar, quais são as sensações e o que sustenta esse medo. Porque assim, a Mia acabou de colocar aqui que Sim. nós carregamos muitos traumas. Não, se a Realmente, gente for nós somos colocar. um potinho de experiências. Então, você nasce zerado, né, e vai colocando experiências. Acontece que nós não trabalhamos essa Então, experiência, a mas os gente só traumas, guarda. Então, quer mas ver? os Eu tenho traumas, aqui, eu não sou nada sutil, a normalmente, assim, Rosana né, a sabe. Mia também, eles estão no subconsciente. E a não ser que você. Poucos traumas são evidentes, né? Sim, Por exemplo, sim, as crises de pânico, provavelmente o start é algum trauma que veio lá atrás, né? Mas ele não está no consciente. Não está no sim. consciente, está no inconsciente, né? Somatizou, Então, somatizou. É. quando você fala de medo, você tem que trazer para o nível de consciência, não precisa nem necessariamente buscar o trauma. Ah, não, né, existe uma linha aí da Sim, psiquiatria, verdade. que vai lá nesse fundo. Mas às vezes, muitas pesquisas indicam que mexer no vespeiro é muito ruim. Você pode disparar outras coisas. E aí tem uma linha da psicanálise
e diz que não importa qual foi o seu trauma, não interessa. Vamos trabalhar aqui agora. Qual é a reação que você tem? Por que, que você não quer ir? Por que, que você não quer sair? E vai dando um passo de cada vez. E você vai se fortalecendo. Porque esse trauma está lá atrás, ele está escondido, ele está na caixa preta. Então, se você consegue trazer o cara pro aqui, pro agora, pro presente, tipo, olha, estou aqui, não... Aonde está o perigo de você ir até a caixa do correio? Qual é o perigo que você vê? Não, eu não vejo perigo nenhum. Então vamos, eu vou com você. Então vai fazendo esta caminhada. Então não necessariamente você, claro que tem essas duas linhas, né? Eu tô falando as duas. Tem uma linha que vai lá, vai cutucar o que tá lá no subconsciente. E tem a outra linha que já vai, que é uma linha que chama terapia cognitiva comportamental. É esse o nome da terapia. Que ela vai buscando. Porque senão você vai começar a buscar. Ô, psicóloga, diz se eu tô falando bobagem, pelo amor de Deus. Ô, nós temos 10 minutos, nós temos muita coisa para falar, nós temos 10 minutos, e aí a gente precisa ir tocar sobre, né? Acho que você ia mostrar alguma coisa, eu te cortei, mostra o que você ia mostrar pra gente já ir pro enfrentamento. Como é, então, que a gente faz, né? Quais são os caminhos possíveis para quando este medo é o medo que está paralisando a gente de fazer uma ação. Por exemplo, o meu medo de vir aqui e falar numa live. Nós estamos falando, quando o medo é muito grande, quando ele é fobia, quando ele é pânico, quando ele está neste processo, procura ajuda profissional. Né? Não tem jeito, você vai precisar de terapia, em alguns casos de medicação, né? Aqui a conversa é para autoconhecimento. O que acontece comigo? O que o medo faz comigo? É para despertar em você. É só para despertar. Um autoconhecimento mesmo. É autoconsciência. Saber que essa emoção está aí, que ela existe e que ela te trava. Ela te poda para realizar coisas importantíssimas, né? Sim. Fazer um monte de coisa boa, de bem para a humanidade, e você está preso por conta dele. Tá? Ah lá, é a Fernanda que tá falando lá, que é a psicóloga. Justamente a gente ainda tem de aproveitar o momento que já há algum tempo fazer terapia é algo saudável, muito bem visto, inclusive no mundo corporativo. Quando você menciona numa entrevista de emprego que você faz terapia, o entrevistador, ele acha que você já é uma pessoa que está se conectando com você, conhecendo as suas verdades, se assumindo de verdade. Então, quando a gente fala de trauma, de acessar coisas assim bastante profundas, a gente tem realmente que ter o resguardo de alguém que conhece isso e que, se eventualmente algo mais forte se desencadear, essa pessoa vai saber conduzir. Então, é muito sério. Para nós, a proposta é justamente essa mesmo. Eu vivencio, eu tenho uma experiência, essa experiência me causou o quê? Um bom impacto, um mau impacto? Eu preciso me conscientizar disso. O meu potinho de experiências, ele tem de estar à mercê de mim. Então, o que acontece é que a gente somatiza porque acontece, eu tenho medo, eu fujo, ou eu ignoro, ou eu me transformo, eu copio o outro e eu acabo me desconectando de mim, me desconhecendo. Eu acho que a pessoa que está mais longe da gente mesmo, muitas vezes somos nós. Então, eu sempre, para as pessoas que acompanham o meu trabalho e quem sempre me pede, o que eu faço para conhecer as minhas emoções melhor, para me conhecer melhor, para traçar o meu plano de carreira, para ver quais são as minhas habilidades, eu sempre falo, gente, eu não sou nada perua, eu tenho aqui um caderninho de Paetê, que é o caderno do eu. Então, todo dia eu escrevo. É o diário do eu, né? Esse dia me serviu para quê? Então, é o diário do eu. Então, como eu, Roseli Mazzulla, estou me construindo. Porque eu sou um ser em construção. Eu não sou completa, eu não tenho a verdade absoluta, eu estou exatamente em crescimento. Então, quando eu acompanho isso, eu consigo entender melhor as minhas emoções. Eu consigo entender que quando vai haver o meu sequestro de amígdalas, eu consigo lidar com os meus medos de uma maneira mais, olha, eu consigo até aqui.
ignorar esse medo, ou me distanciar E dele. ser verdadeira, Em algum né? momento, Que é o mais importante, é ser verdadeira, né? Tipo, assumir que tem e de repente até procurar uma ajuda para resolver esse problema. Porque é ruim quando a gente esconde o medo, né? A gente esconde, a gente usa subterfúgios para esconder e a gente acha que ter medo é ruim, né? E é muito ruim os pais, por exemplo, das crianças pequenas. Ai, mamãe, eu tô com medo. E a mamãe, para com isso, deixa de bobagem. Isso não é sequestro a palavra, mas é uma coisa muito ruim para se fazer com a criança, porque isso ele vai entender que não pode sentir medo. E aí ele vai engolir os medos. E a criança precisa entender desde pequenininho a gente precisa ensinar para as crianças como é que funciona o medo, né? Que sensação é essa? Se ele está numa crise de ansiedade, ele está no futuro, precisa nomear, precisa falar para as crianças. Não simplesmente tipo, isso é bobagem, e corta, né? E dizer às pessoas, e assim, o mundo hoje está falando muito de emoção, que era proibido, 4 minutos, tá? Que emoção é sinal de que você é um ser humano, que você existe, que o seu coração está pulsando, você tá que vivo. Você vai reagir, emoção, refletir, a emoção medo, você tá vivo, né? E está vivo, né? Inclusive está quer se manter vivo. Exatamente. Né? E quer se manter vivo. Inclusive quer se manter vivo. Né? Eu vou ler um texto de Maria Rita, do livro O Medo, gente. Olha que sensacional isso. O fogo é um dos medos mais antigos, né? A possibilidade de reconhecer a periculosidade desse elemento salva da morte muitos animais. Diante do fogo, eles fogem apavorados, procurando evitar, deste modo, a força destrutiva. O homem deu um passo à frente, distinguiu-se por sua capacidade de transformar o poder destrutivo deste elemento natural, aterrador, também para o homem, num poderoso meio de evolução. Limitar o medo do fogo, conhecê-lo, desafiá-lo e contê-lo, permitiu ao homem derrotar a noite, pôr em fuga os predadores, colonizar áreas de clima mais frio, cozinhar alimentos e fundir os metais. Transformamos-nos em dono do fogo, mas nem por isso deixamos de temê-lo. É lindo esse texto, né? É lindo. Ou seja, isso é enfrentar o medo. É transformar o medo numa coisa boa. É a transformação do medo. Poderosa. Né? É uma coisa que vai te alavancar. É o que vai te dar o gancho para... E se você olha e fala, não, eu vou mesmo com medo, porque o que vai acontecer de pior? Se eu for, o que vai acontecer de pior? Vão rir de mim? Sim. E vão me julgar? E o que isso vai mudar na sua vida, no seu dia a dia? Se alguém rir de você, se alguém, né? O caso de apresentar, né? Ser orador. Se eu levar um tombo no palco. E levanta e continua. Sim. Cair e fala assim, gente, cair, quem que não cai na vida, né? Pronto. E continua. Né? São essas coisas que a gente precisa entender. Como é que a gente enfrenta esses medos? É olhar as possibilidades dele. O que é que de ruim pode acontecer? Se eu vou continuar viva, não vai, né? Então... Para concluir, Rô, eu vou falar assim rapidamente 3 coisas. A Adriana acabou de falar aqui. O medo aprisiona, realmente o medo ele pode te preservar, mas ele pode te aprisionar. Cuidado. O medo não deve ser levado a ferro e fogo no sentido de... Sabe a terapia de choque? Eu tenho medo disso, então a pessoa te coloca... Eu tenho medo de cachorro, vai te colocar dentro de um canil para você perder o medo. Isso não existe. Então entenda o medo, entenda a função dele na sua vida, quais as sensações que ele traz para você e o que está por trás dele. E atente para 2 coisas, gente. Comparação e vaidade. Zona de conforto, a comparação, porque ele te mantém numa zona de conforto. Exatamente. Sim,
se você se compara com outras pessoas e não se sente na altura dessa pessoa, você retoma, você vai andando para trás em lugar de evoluir, né? E para finalizar a minha fala, eu não tenho medo nenhum de ser piegas, de ser taxada de cafona, de tudo mais. Gente, na minha concepção, eu sempre vou terminar qualquer conclusão de assunto assim: o antídoto para todo o mal é o amor. Absolutamente não existe nada que sobreponha o amor. Então, a partir do momento que a gente se ama, a gente se permite, a gente se perdoa, e a gente consegue enxergar o outro como alguém igual a nós, que tem inúmeras qualidades e pouquinhos defeitos. É sempre nessa proporção, né? Viu, gente? Inúmeras qualidades e pouquíssimos defeitos. Você sabe que a generosidade e a gratidão são os dois itens que ajudam ao combate desse medo psicológico que a gente tem. São atos que ajudam a gente a avançar. Quando a gente tem a gratidão, quando a gente é generoso. Sem dúvida. Aliás, é um dos... A próxima live é dia 21, é o tema que é uma segunda-feira. Não será 21. Na quarta, por conta da proximidade do Natal. Nós vamos falar sobre a emoção alegria, que tem a ver com o tema, né, natalino. Então, a gente vai falar de gratidão, de generosidade, de alegria, de Natal, né? Então, já agenda aí, gente. Agradecendo. Exato. Encerrar o ano agradecendo que estamos porque a pandemia veio para muita gente, para a gente tirar o bumbum da cadeira e se mexer e fazer algo diferente. Algumas pessoas ficaram na zona de conforto e estão no processo de reclamar, de, né? Ai, porque essa pandemia, eu queria estar fazendo isso, e aí não faz nada, se colocou ali, se trancou em casa e não está fazendo nada, né? Então, outras pessoas não. Outras pessoas encararam a pandemia e estão fazendo coisas diferentes, coisas que não teriam feito se tivessem num ano mais normal, né? Porque nunca é normal, não é? Sem medo, porque saíram da zona de conforto. Sem medo. Isso é muito legal. Sem medo, de peito aberto. É isso que nós estamos fazendo. É o que a gente está fazendo aqui. Né? Agradecer. Queria agradecer... Queria agradecer a Eliana. A Eliana está aqui, é uma aluna querida. O que essa menina me ensinou, você não tem ideia. Num bilhetinho de três linhas, ela mudou a minha vida. Eliana, gratidão. Muito obrigada. A Mia escreveu lá que ela queria ter uma Rose. Você tem uma Rose, Mia? Gente, pelo amor de Deus, né? Obrigadão pela presença. Eu sou facinha. Feedbacks, aceitamos todos do nosso direct, tanto no meu quanto no da Rose, porque o nosso propósito é, com certeza, falar mais, chegar mais perto dos propósitos, né? Porque de vez em quando a gente dá umas viajadas legais aqui, a gente meio que... Mas faz parte, né, da mulher, a mulher fala mesmo, né? Então, né? Mas a gente aceita feedback sim, para a gente, inclusive, melhorar, para passar conteúdos mais legais. Também aceitamos dicas de conteúdos, né, dentro deste processo. Outro dia a gente vai fazer uma live mais específica para as crianças, como é que os papais e as mamães podem ajudar as crianças no processo de autoconhecimento, no processo das emoções. Quem tiver interesse lá no meu IGTV, tem lá a reguinha das emoções, o passo a passo, que é um bom começo para a criança começar, né, a identificar se ela está alegre, se ela está com raiva, se ela está sentindo medo, porque a criança não sabe diferenciar o que é medo, o que é raiva. Então, o papai e a mamãe aí precisa, o professor também, se tiver professor de crianças pequenas, também precisa estar bem atento neste processo, porque esta é a única forma de nós nos tornarmos pessoas melhores. É nos conhecendo, é ajudando os pais, as mães, né? Os professores, os adultos, já que já estão nesse processo para se autoanalisar, né? Se autoconhecer, né, Rô? E ajudar as crianças para que elas possam ter, nos próximos anos, um mundo muito melhor desse que a gente está vivendo hoje. Não um mundo físico, um mundo de relacionamentos, para que não haja tanta desconfiança, para que não haja inveja, para que a Rose falou,
para que o amor se sobreponha, né? Para que a gente confie nas pessoas, confie que a pessoa que está estendendo o braço, realmente ela está te estendendo a mão, ela está te dando ajuda, porque hoje a gente desconfia, o nosso medo é tamanho que a gente desconfia de alguém que oferece ajuda. A gente usa aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Olha a loucura, olha a crença que a gente criou. E a gente usa essa crença, né, Rô? Vamos falando porque ainda não entrou o reloginho. Então, não entrou a crença. Essa crença, né? Tem muita crença limitante que ajuda nesse processo do medo. Essa é uma. Quando a esmola é demais, meu, por que que eu acredito nessa crença? Por que eu dou valor a isso? É porque que eu tô com medo disso? Isso são coisas que vêm, óbvio. Então, é esse nosso projeto, é trazer todo mundo junto. A gente quer junto fazer uma bolha, mas com uma bolha aqui de vários braços, como um polvo, né? Que vai pegando os seus tentáculos e vai trazendo mais gente para esse processo de autoconhecimento, de autoajuda, e quando precisar de um atendimento mais profissional, que a gente tem essa capacidade, né, nesse grupo que a gente, se Deus quiser, vai montar, de encaminhar a pessoa para uma ajuda profissional quando for necessário. Porque, né, eu sou terapeuta através de contos, mas eu trabalho com o medo, com a angústia, com a tristeza, com a alegria, com a ansiedade, né, com a ira, né, através de pontos. Mas, né, eu não dou diagnóstico, eu não faço essas coisas. Quem dá diagnóstico é o profissional da saúde, é o psiquiatra, enfim, né? Então, você quer falar mais alguma coisa? E assim, obrigada, gente, mesmo, por vocês terem ficado até o final. E eu não sei se eu vi todo mundo, só quero porque agradecer. o meu negócio parou de funcionar aqui, parou de rodar por alguma razão. Não sei. Ficou parado um tempão. Mas, enfim, é isso, gente. Obrigada, boa noite. Muita gratidão por vocês estarem conosco. Beijos e gratidão para todo mundo, né? Agora. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Fiquem bem. Tchau. E agora? Tchau.